Estamos começando mais uma edição do nosso Connect Rádio. Hoje, dia 24 de abril, às 10 horas, estamos começando a nossa 43ª edição do Connect Rádio, esse nosso encontro semanal, todas as quintas-feiras, logo pela manhã. Estamos ao vivo aqui com você, operador, você divulgador, você comunicador, radiodifusor, radialista ou qualquer outro cargo dentro de uma emissora de rádio ou de TV aqui no Brasil. Estamos conectados mais uma vez aqui dentro do nosso Connect Rádio para trazermos as principais tendências, as principais inovações e o que está rolando no cenário de publicidade e de mídia no Brasil. Hoje vamos falar especificamente sobre a nova dinâmica da publicidade aqui nesse Brasilzão. Tema muito importante, material fresquinho, estudos e dados apontam uma mudança significativa no formato o qual essas empresas que comumente anunciam em rádio estão se portando. Um ponto muito importante que eu já quero deixar claro desde esse início: você que está nos assistindo pelo YouTube, não se esqueça de inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, participar ativamente dessa nossa comunidade. E para você, radialista, que ainda não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, pegue agora mesmo o seu smartphone, escaneie esse QR Code e venha fazer parte do nosso grupo. Lembrando, o nosso grupo é um grupo fechado, então não tem mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite. Muito pelo contrário, é um grupo qual a gente utiliza somente para mandar os comunicados referenciando o nosso Connect Rádio. Então, para quem faz parte do nosso grupo, faz parte da nossa comunidade, sempre na quinta-feira, ali por volta das 9 horas da manhã, já fica inteirado qual será a temática que vai ser abordada dentro do Connect Rádio, ao vivo aqui para vocês. Lembrando que todo esse nosso conteúdo ele também fica disponível dentro da nossa playlist no YouTube. Então, dentro do nosso canal, depois vocês conseguem acessar a nossa playlist. Tem a gravação de todas as edições do Connect Rádio, desde a primeira edição. Já estamos quase completando já um ano de Connect Rádio e todas as semanas estamos aqui juntinho de vocês para poder trazer bastante tema relevante. Hoje nós vamos trazer dados para você, radialista, realmente começar a se questionar, se indagar. Quais são as estratégias que de fato estão funcionando sobre a comunicação? Quais são os cenários que merecem uma maior atenção? Quais são os canais mais assertivos, os quais as empresas anunciantes estão enxergando como uma grande oportunidade? E como que essas empresas estão se posicionando e, o principal, como essas empresas anunciantes estão diversificando a sua comunicação. Foi-se o tempo onde uma empresa anunciava somente em emissora de rádio, somente em emissora de TV, somente em jornais, somente em revista, somente em panfletos. Hoje a comunicação cada vez mais ela está unificada e, consecutivamente, você que trabalha dentro de uma emissora de rádio ou dentro de uma emissora de TV precisa estar a par. Para os nossos parceiros de tecnologia, assim também como para as empresas, clientes da Connect Mix, sendo empresa anunciante, agência de publicidade, artista, divulgador, gravadora. Por que é importante saber sobre essa nova dinâmica sobre a publicidade aqui no Brasil? O principal ponto é que cada vez mais a gente começa a evidenciar certos nichos que investem uma quantidade mais significativa dentro desse cenário de publicidade aqui no Brasil e que com toda certeza vale a pena a sua emissora, principalmente o time comercial, ter um olhar ativo para essa possível demanda. Então, hoje a nossa missão é sairmos, literalmente, a nossa missão é sairmos aqui do Connect Rádio por volta das 11 horas da manhã, todo mundo inteirado sobre os principais canais. Quando eu falo canal, não estou falando canal de TV, estou falando canal de comunicação. E que, consecutivamente, quais são os principais nichos que o seu comercial precisa atacar? Quais são os principais setores que o seu comercial precisa ter uma estratégia assertiva? Ah, Felipe, mas eu sei que empresa de carro. Ah, Felipe, mas eu sei que empresa de educação. Vamos parar com o achismo? Vamos parar com teorias da nossa cabeça, da nossa imaginação e vamos basear em dados? Então, hoje nós vamos sair daqui, literalmente, com percentuais de anúncio referenciando o ano de 2024 aqui no Brasil. Lógico, estamos em abril de 2025, já temos alguns estudos
estratificados pelo primeiro trimestre de 2025, inclusive até já abordamos isso dentro do Connect Rádio, e hoje a gente vai fazer um overview geral de todo o cenário de publicidade que veio acontecer no Brasil de janeiro até dezembro de 2024. Mas antes disso, você, emissora de rádio, que ainda não é homologada pela Connect Mix, é muito simples. Basta acessar no seu navegador parceiros.connectmix.com. Caso você ainda não tenha acesso, vocês já sabem, basta clicar no botãozinho Nova Emissora, preenche o cadastro, é um formulário muito simples, muito básico. Em menos de 5 minutos você consegue fazer o preenchimento e consecutivamente, no mais tardar até o dia seguinte, o acesso da sua emissora já está liberado. E o que tem dentro da plataforma da Connect Mix para as emissoras homologadas? Literalmente, foi uma plataforma remodelada, redefinida, justamente para trazer as principais funcionalidades, as quais as emissoras já nos solicitavam. E essas funcionalidades, elas foram literalmente desenvolvidas sob medida. E nós acompanhamos, né, durante todo esse processo de não só o desenvolvimento da ferramenta, mas o estudo da ferramenta foi abordando diretamente os requisitos que as emissoras de rádio comumente necessitavam de dados dentro da Connect Mix. Na nossa plataforma, inclusive, nós trouxemos várias novas funcionalidades, assim como, por exemplo, relatório das execuções musicais dentro da sua emissora, assim como também os principais lançamentos da semana. Então, de antemão, em primeira mão, vocês já conseguem visualizar que geralmente só poderá estar dentre as músicas mais tocadas. Levando em consideração que dentro da tela home vocês já têm um ranking das músicas mais tocadas no Brasil atualizado em tempo real. Já tem uns 5 Connect Rádios que eu estou falando isso, e até hoje não fomos bloqueados, então desculpa a concorrência que fica aí cobrando mensalidade, assinatura de emissora de rádio para poder ter acesso aos relatórios. Na Connect Mix vocês conseguem obter tudo isso na faixa. Monitoramento 24/7, suporte em horário comercial, relatório de todas as campanhas ativas que a Connect Mix está auditando, relatório de todas as execuções musicais, acompanhamento no mapa de conferência. Inclusive, o mapa de conferência é uma tela extremamente importante. Lá dentro do nosso menu tem veiculações publicitário. Vocês conseguem verificar as campanhas que estão sendo auditadas, extrair os relatórios e diariamente vocês checarem a auditagem literalmente ali acontecendo. Um ponto bem importante, que eu sempre gosto de destacar, as emissoras do estado de Minas Gerais utilizam fortemente a nossa plataforma, inclusive um forte abraço para todas as emissoras aí do estado de Minas, que a tela de veiculação publicitário, literalmente ela funciona como uma tela 2 ali para as emissoras, né? Então, deixa espelhado dentro de uma tela. E para aquelas emissoras que às vezes não tem uma segunda tela, que não é possível deixar a tela logada 24 horas por dia, eu sempre sugiro acessar a tela de veiculação publicitário de 2 a 3 vezes no dia. No início da manhã, no meio da manhã, no finalzinho da manhã e ali mais ou menos no meio da tarde para poder checar as campanhas que estão sendo auditadas. Vocês, como eu já tinha comentado, vão ter acesso aos principais lançamentos musicais da semana, download de materiais musicais e publicitários, acesso aos nossos Connect Apps, que são os aplicativos que vocês conseguem, inclusive, fazer um processo de assinatura. Lembrando, tá? Tem aplicativo já disponível para vocês lá nos nossos Connect Apps, que é de graça. E mais conteúdos e palestras. O Connect Rádio, inclusive, faz parte desse pacote, né? Todas as quintas-feiras estamos juntinhos aqui para poder trazer temáticas, dados fresquinhos aqui para vocês, para poder, literalmente, sabe, dar aquele empurrão, dar aquele impulsionamento, para que não só o seu comercial, mas para que a sua OPEC, para que a sua programação, para que o radialista possam ter novidades, insights e talvez o principal de tudo, criar conexão, conhecer outras emissoras de rádio, entender a realidade de outros estados, de outras regiões e inclusive de outros países, né? Semana passada, por exemplo, estávamos falando sobre o NAB Show, o maior evento de broadcasting do planeta. Fizemos um overview trazendo as principais tendências ditas para esse ano de 2025 no cenário de rádio e TV, não somente, né, lá dos Estados Unidos, mas coisas que impactam diretamente o futuro da sua emissora aqui no Brasil. Tudo isso
de graça. A Connect Mix não cobra nenhum centavo para você, emissora, fazer parte dessa nossa comunidade e estar com uma emissora homologada. Caso você ainda está na dúvida, Felipe, eu não sei se a minha emissora está homologada, porque o meu aplicativo, o aplicativo da Connect Mix aqui dentro da minha emissora, está desatualizado, já tem muito tempo que a gente fez a última atualização, ou, isso acontece com frequência, praticamente todos os dias, emissoras de rádio vão lá, formatam a máquina, e aí comumente, né, entra em contato com a Connect Mix. Olha, a gente fez uma reinstalação do Windows, fizemos uma formatação aqui no computador, assim, assado, a gente precisa atualizar os dados aí junto a vocês, precisa trazer novamente o aplicativo. Agora é super simples, né? Lógico, vocês podem continuar utilizando o telefone da Connect Mix, o WhatsApp da Connect Mix para poder fazer essa solicitação, mas agora de modo bem rápido, prático, fácil, acessível. Basta vocês escanearem esse QR Code, vocês vão acessar a agenda do nosso técnico, onde vocês vão poder selecionar o melhor dia e o melhor horário para que nós possamos fazer um acesso remoto na sua emissora e fazer a atualização desse aplicativo. Isso leva menos de 15 minutos, é muito rápido. Basta escanear o QR Code, clicar na agenda, selecionar o melhor dia e o melhor horário e a gente faz esse acesso remoto. Show de bola? Sendo assim, estando com acesso na plataforma e tendo o nosso aplicativo atualizado na sua emissora, lembrando, de graça, 0800, vocês vão ter, né, esse selo aí de uma emissora homologada pela Connect Mix. Semana passada, inclusive, eu estava falando sobre esse processo de homologação e algumas emissoras depois me mandaram mensagem questionando, né? Semana passada eu comentei que esse aplicativo que nós atualizamos dentro da sua emissora é um novo streaming, e de fato é. E nós estamos instalando esse streaming dentro das emissoras justamente para trazer uma redundância a mais de sinal. Só que, porventura, uma emissora ou outra possa até confundir, achar que assim, se eu vou instalar o aplicativo aqui da Connect Mix, eu posso excluir o streaming principal aqui da minha emissora. Eu não estou trazendo isso como proposta para vocês. Num curto espaço de tempo, a Connect Mix até imagina oferecer esse streaming principal para vocês aí também na faixa, tá? Mas prioritariamente esse streaming que nós instalamos dentro da sua emissora é para trazer uma redundância a mais de sinal para auditagem das campanhas e monitoramento das execuções musicais dentro da sua emissora, ok? Então mantenham o streaming principal de vocês, não estamos tirando esse streaming principal. Fechado? Agora sim, sem mais delongas, já vamos partir para o Data Stories edição 46, o Inside Advertising, estudo que foi apresentado nessa semana pela Cantar Ibope Media, levando em consideração o ano por completo de 2024. Tudo o que aconteceu, quais foram os cenários, quais foram os principais canais, quanto investiu, quanto cresceu, quanto diminuiu, quais são os canais que merecem mais atenção, quais são os segmentos, literalmente os setores, os quais a sua emissora de rádio precisa estar com um olhar atento. Então, partindo diretamente para o estudo, todos eles baseando em dados da Cantar Ibope Media, nós vamos começar, primeiro, comentando um pouco sobre o cenário macro de publicidade no Brasil. Um ponto bem importante e de extrema relevância é que a publicidade, por si só, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro, vem passando por uma série de transformações. E essas transformações, elas provocam uma mudança significativa no que a gente chama de share. O share, literalmente, nós estamos, é como se estivesse fragmentando todos os anunciantes em um grau percentual dentro de um nível macro. Em resumo, a Cantar faz, como vocês já sabem, a Cantar comprou a operação da Ibope aqui no Brasil, isso já há vários anos. Eles fazem estudos em loco. Esses estudos, eles não são... Inclusive, tem emissora de rádio que acha que a Cantar só faz estudos voltados para emissora de rádio. Mas não. A Cantar é uma empresa global, levando em consideração, ela não é uma empresa brasileira, já, inclusive tem que colocar isso. A Cantar não é uma empresa brasileira, ela faz um estudo global, literalmente, todos os dias, todas as semanas, existem conteúdos da Cantar de nível global. Aqui dentro do Connect Rádio, nós sempre
trazemos dados que possam impactar diretamente o seu dia a dia como emissora de rádio aqui do Brasil. O Data Stories edição 46, ele vai trazer dados específicos de campanhas de TV, ele vai trazer dados específicos de campanhas de redes sociais, e ele não vai trazer dados específicos de campanha de rádio. Estamos ansiosos para sair o Inside Audio 2025, que sim, o Inside Audio 2025 terá dados respectivos à rádio, a podcast, a streamings, a todas as campanhas que são operadas em formato de áudio. Nesse estudo que será apresentado hoje, tem insights que a gente pode extrair para o rádio. Então, eu já estou reforçando isso com vocês desde o início. Inclusive, o ranqueamento de publicidade do Brasil dentro desse estudo, isso pode vir a refletir em uma estratégia comercial para a sua emissora. Fiquem na tela que os dados que serão apresentados serão de extrema importância para a sua emissora. Focando aqui dentro do Data Stories, a gente já nota dentro da primeira página que no ano de 2024, mais de 100 mil empresas fizeram alguma compra de algum determinado anúncio, de alguma determinada publicidade, em algum dos canais que a Canta faz estudo. Então, já de primeira mão, pelos dados da Canta, a gente consegue notar que no Brasil existem mais de 100 mil empresas anunciando. Levando em consideração que a Canta, a Canta Ibope Media, ela não faz pesquisa baseado em todas as cidades, ela não faz pesquisa em todas as regiões e ela faz uma microsegmentação nas 13 macro-regiões econômicas do Brasil, nós estamos falando de um percentual relevante, sim, porque estamos falando das grandes capitais. Entretanto, para as cidades, para as regiões mais do interior, os dados da Canta não têm essa profundidade. Entretanto, tudo o que acontece nas grandes capitais geralmente reflete o mercado no interior, mesmo que o mercado no interior ele tenha a sua personalidade. Inclusive, de uma cidade para outra com 50, 100 quilômetros de distância, tem uma diferença significativa. Então, o que nós vamos abordar aqui hoje, leve em consideração que é um posicionamento macro. Mesmo nesse posicionamento macro, de 2023 para 2024, a publicidade no Brasil teve um salto de 10%, segundo essa pesquisa da Cantar Ibope. No Connect Rádio, de 3, 4 semanas atrás, nós citamos, inclusive, uma crescente de 18% da publicidade. Então, notem que, sim, o mercado ele está aquecido. E como nunca, na verdade, eu não vou dizer como nunca, quando compara 2020 para 2021, teve um salto bem maior, bem mais considerável. Mas vamos levar em consideração, né, gente? 2020 foi o início da pandemia. Então, saindo da pandemia para o ano seguinte ainda estávamos em pandemia, né? Mas do primeiro para o segundo ano, as empresas estavam mais conscientes e elas entenderam que precisavam continuar anunciando. Não dava para poder parar os seus anúncios. Dos primeiros dados que já aponta pela Canta, 52% da população entrevistada acredita que a publicidade na TV ela é interessante e proporciona assuntos para conversa. Esse número ele é muito similar ao do rádio. 53% do público entrevistado aponta que procuram online pelos produtos que eles veem os anúncios em emissoras de TV. Inclusive, tem empresa aqui no Brasil que faz esse tipo de estudo. Ele fica plugado nas redes sociais das empresas anunciantes e assim, quando sai uma campanha na TV ou sai uma campanha no rádio, consecutivamente ele consegue mensurar esse tráfego, a quantidade de pessoas que estão, né, diretamente buscando sobre aquele produto ou sobre aquele serviço por conta de um anúncio. 53% declaram ser favoráveis à publicidade em plataformas de streaming. Esse dado, tá, nós estamos levando em consideração ao famoso VOD.
E o que é o VOD? O VOD é o Video On Demand, ou seja, quando você entra dentro de um YouTube, por exemplo, e você busca um conteúdo específico, isso é um vídeo on demand. Quando eu entro dentro de uma Netflix, por exemplo, ali também é um vídeo on demand. Assim como quando eu entro dentro de um canal, por exemplo, hoje já tem, né, as emissoras que são online, por exemplo, o Pluto TV, eu entro dentro do Pluto TV, no aplicativo, ou dentro do smartphone, ou então dentro de uma Smart TV, consecutivamente eu consigo ver também anúncios ali baseado em vídeo on demand. Esse número ele vem crescendo, tá, ao longo dos últimos anos. E quando a gente compara o valor investido e o crescimento da publicidade em território nacional, como inclusive já até comentei com vocês, né? 2020 foi um ano atípico, primeiro ano de pandemia. Tivemos ali um valor de 53 bilhões de reais sendo investido em publicidade. Lembrem-se que isso são dados de publicidade no geral. Não estamos falando somente de rádio. Nós estamos falando de rádio, TV, redes sociais, internet, jornais, revistas, televisão a cabo, streamings e assim por diante. De 2020 para 2021, tivemos o maior salto considerável ao longo da última década. Foi um crescimento de 29%. Mas eu reforço, 29%, porque realmente o ano de 2020 foi um ano de baixo investimento em publicidade. Ainda assim, posterior a esse período de pandemia, notamos uma crescente considerável, levando em consideração que o crescimento de 2023 para 2024, ou seja, para o ano passado, tivemos um salto de 10%. 10% nós estamos falando de mais do que 2 vezes o IPCA aqui no Brasil. Então, a publicidade no Brasil cresceu mais de 2 vezes o quanto o mercado brasileiro teve de inflação. Ou seja, é um salto considerável? É um extremamente considerável. Levando em consideração o ano inteiro de 2024, teve uma movimentação pelos dados da Canta, ou seja, pelas empresas que participaram desse estudo, um volume total de 88 bilhões de reais. É um valor muito considerável e as perspectivas para esse ano de 2025 é crescer da ordem de 12% a 15%. Então, o ano de 2025 se tem uma confiança muito grande no mercado. Mas reforço, esse ano de 2025 também sofrerá por conta da diversificação dos anúncios. Cada vez mais nós estamos notando essa diversificação. E isso gera tanto uma oportunidade para a sua emissora de rádio, como um grande desafio. Boa parte das emissoras possivelmente não vão conseguir crescer essa mesma ordem, de 12% a 15% nesse ano de 2025. Mas você, emissora de rádio, que participa do Connect Rádio, que está aqui se inteirando sobre os principais assuntos, sobre as principais tendências, eu tenho certeza que vocês conseguem estratificar um plano de ação para, inclusive, crescer acima de 15% nesse ano de 2025. O primeiro trimestre de 2024 realmente teve uma onda muito grande de crescimento, levando em consideração janeiro 23 para janeiro 24, tivemos uma crescente de 26%. De fevereiro 23 para fevereiro 24, um crescimento de 20%. Inclusive, janeiro e fevereiro estiveram entre os 3 meses do ano de 2024, com a maior onda de crescimento. Durante 11 meses do ano de 2024, o investimento em publicidade foi acima de 10%. Somente o mês de dezembro de 2024, que teve um crescimento singelo, apenas 6%. Então, notem que o cenário realmente da publicidade no Brasil como um todo está dentro de um mercado bastante otimista, com saltos relativos. O segundo mês, inclusive, de maior crescimento no ano de 2024 foi o mês de julho, com um salto de 22% proporcionalmente a julho de 2023.
Lá em outubro, finalzinho de outubro de 2024, dentro do Connect Rádio, nós tiramos um Connect Rádio para poder falar sobre estratégia comercial para o mês de novembro de 2024, que foi para Black Friday. Né? Então, na última sexta-feira ali de novembro, criamos, né, uma estratégia para poder impulsionar diretamente a sua emissora de rádio. Para esse ano de 2025, além, né, desses Connect Rádios temáticos voltados especificamente para o comercial, vamos trazer para vocês, ainda dentro desse segundo trimestre, ou seja, primeiro semestre de 2025, ou seja, até julho, vamos trazer mais uma vez, dentro de um Connect Rádio, um tema relevante para poder provocar diretamente o crescimento comercial da sua emissora. Tá? Então, já estou firmando esse compromisso com vocês. Estamos em abril, temos mais maio e junho para poder abordar essa temática que eu vou aqui com vocês. Levando em consideração que somente o mês de dezembro de 2024 teve um crescimento abaixo de 2 dígitos, podemos falar que sim, 2024 foi um ano de muita oportunidade. E sim, tivemos emissoras de rádio que conseguiram aproveitar, explorar dessa onda de crescimento na publicidade e também, infelizmente sim, algumas emissoras vieram a não criar oportunidades dentro do ano passado. Para você que ainda não conseguiu criar oportunidade comercial, aumentar o ticket dentro da sua emissora, assim como também aumentar a quantidade de empresas anunciando dentro da sua emissora, fica ligadinho aqui com a gente, que agora dentro desses próximos 20 minutos, nós vamos abordar, inclusive ranqueamento de setores e de comércios que diretamente podem provocar uma onda já de crescimento, no mínimo, da listagem de empresas para vocês prospectarem de hoje em diante. Se nós pegarmos dos 29 setores, os quais a Canta faz esse estudo, 5 setores concentram praticamente metade do mercado global de publicidade no Brasil. Esses 5 setores são comércio, mercado financeiro, serviços, setor farmacêutico e o setor de beleza. Muito provavelmente, metade, até 60% da operação da sua emissora de rádio deve ser baseado em anúncios de comércio, empresas varejistas. Dentro da sua emissora de rádio, o setor financeiro, ele já tem uma relevância? Quando eu falo do setor financeiro, nós estamos falando desde bancos, crediárias, assim como também o mercado de investimento. E quando eu estou falando setor financeiro aqui, eu não estou falando das bets, as casas de apostas. Tá? Setor financeiro, nós estamos falando, por exemplo, tá, de uma B3, ou seja, de uma bolsa de valores. Nós estamos falando de corretores que trabalham no mercado financeiro, por exemplo, a XP, que é uma das maiores, salvo engano, a maior corretora do mercado de investimentos na América Latina. Então, hoje, inclusive, né, hoje eu estou na cidade de Araxá, Minas Gerais, minha cidade natal. Aqui em Araxá tem corretora tem representantes da XP. E muito provavelmente essa corretora precisa anunciar os seus produtos, anunciar os seus serviços. E, consequentemente, cabe aos comerciais das emissoras aqui na cidade de Araxá prospectar para ser um possível novo anunciante dentro da sua emissora. Setor de serviços, comumente, e inclusive o setor de serviços ele é extremamente tradicional dentro do mercado rádio. É muito comum, inclusive em emissoras de interior, a gente pegar ali pelo menos 20% a 30% dos anúncios que são disponibilizados são voltados para o ramo de serviço. O setor farmacêutico ele vem numa ordem de crescimento relativamente considerável quando a gente compara os últimos 10 anos, mas daqui a pouco eu abordo isso um pouco melhor, vou colocar um asterisco aqui para vocês. E já o ramo de beleza, no Brasil como um todo, ele está praticamente páreo a páreo ali com o setor farmacêutico.
Quando a gente nota o dinamismo, ou seja, a evolução, a diferença dentre anúncios do ano de 2023 para 2024, o mercado de jogos e apostas foi o segmento que teve o maior crescimento, praticamente 50%, 47% de crescimento de um ano para o outro. E aí, analisando esse gráfico, as pessoas podem, inclusive, se confundir, achar que 47% dos anúncios feitos no Brasil são por jogos e apostas, ou casas, as famosas bets, as casas de apostas. Não, não é 47% do mercado. Nós estamos dizendo que de 2023 para 2024 teve-se um salto de 47% de diferença de um ano para o outro. O segundo setor que teve o maior crescimento foi o setor de serviços, como eu disse, o mercado rádio é um mercado muito forte, 25%. A administração pública teve um salto de 22%, mas levem em consideração que no ano passado tivemos um período, né, 2024, tivemos um período eleitoral. Então, a administração pública, esse salto de 22%, ele é um salto considerável de um ano para o outro, mas era um salto previsto por conta das eleições. Tá? Então, não quer dizer que a administração pública está anunciando mais. Não, não é isso. Quer dizer que no ano passado tivemos realmente as eleições e, consecutivamente, a administração pública fez uma quantidade maior de anúncio. O setor financeiro teve um salto de 22%, setor de eletros, 21%, educação, 18%, alimentos, 15%, farmacêutico, quando eu coloquei aquele asterisco para vocês, que hoje já representa 6% do anúncio global em publicidade aqui no Brasil, né, não é um salto tão alto, né, 13% de um ano para o outro, mas levando em consideração que ele está nos top 5 segmentos de anúncio em rádio, é um ponto favorável para você, emissora de rádio. 13% setor automotivo, salto de 9% setor de comércio, 8% setor de bebidas, telco é telecomunicações, tá? Então, um crescimento ali de 4%. Beleza não teve aumento, de 23 para 24, e turismo também não teve um aumento. Mas o setor de mídia teve um decréscimo de 5%, levando em consideração o cenário de publicidade 23 para o ano de 2024. Se a sua emissora de rádio não tem por diretriz não poder fazer anúncio de casas de aposta, lembrando que isso, inclusive, já é um mercado regularizado, tá? Existe lei já que, literalmente, faz toda a regulamentação desse mercado aqui no Brasil. E é por isso, inclusive, né, por conta da regulamentação do mercado, das famosas bets aqui no Brasil, que nós tivemos esse salto tão considerável. Mas quando a gente vai analisar o share do mercado de jogos de apostas, ele ainda é um mercado relativamente pequeno aqui no Brasil, tá? Ou seja, é um mercado de bastante oportunidade. E, inclusive, já até deixei prontinho aqui para a gente poder fazer uma análise do share, ou seja, das fatias, né, do mercado de publicidade no Brasil no ano de 2024. Então, o setor de comércio representando aí praticamente 17%, setor financeiro 9,18%, serviços 9,10%, farmacêuticos 5,94%, higiene pessoal e beleza 5,69%, administração pública 5,14%, jogos e apostas 4,08%. Ou seja, ainda é um mercado pequeno, mas levem em consideração que saltou quase 50% de um ano para o outro. Então, se a sua emissora ainda não está fazendo esse tipo de anúncio, aqui mora uma oportunidade. Outra grande oportunidade é cada vez mais trazer o setor financeiro e securitário para dentro da sua emissora, tá? É um ramo que ainda assim, sempre quando a gente analisa o Inside Audio 2023, Inside Audio 2024, setor financeiro e securitário não é um setor que chama tanta atenção dentro do mercado rádio, mas na publicidade no geral já ocupa a segunda cadeira como setor de maior anúncio dentro da publicidade no geral no Brasil. Setor de telecomunicação e o setor de mídia são setores relativamente pequenos e que tiveram uma queda. O setor de mídia e conteúdo, inclusive, caiu 5%, né, do ano de 2023 para 2024. Ou seja,
A Globo está anunciando menos. Quando eu falar Globo, eu não estou falando especificamente do Grupo Globo, tá? Eu estou falando as emissoras, tá? Que inclusive fazem parte do grupo. Então, as emissoras no geral estão anunciando menos. Os grandes produtores de conteúdo estão anunciando uma quantidade menor, proporcionalmente ao ano de 2023. Já quando a gente nota o setor de eletro, sim, tem um salto considerável, mas ainda assim é uma fatia bem pequena de publicidade no Brasil. Eletros e informática representando 3,72%. E o setor de alimentos também teve uma queda, saindo de 3,63 no ano de 2023 para 3,55. Então, sim, o setor alimentício teve uma queda considerável no ano passado. Avançando um pouco mais sobre as categorias, as lojas de departamento representam 4,05% de share em publicidade no ano de 2024 aqui no Brasil. Apostas e loterias, 4,04%. Campanhas públicas, 3,3%. Como eu disse, teve um salto, mas ainda assim essas campanhas, boa parte delas foram representadas por conta da campanha eleitoral, né, no segundo semestre de 2024. Super e hipermercados atacadistas, 3,22%, institucional financeiro, mídia e conteúdo, vitrines virtuais, inclusive, vitrines virtuais está tendo uma demanda muito grande dentro das mídias sociais. E aqui mora uma oportunidade para a sua emissora de rádio que já faz anúncio direcionado dentro dos seus portais, dentro do seu aplicativo. E por que não dentro da sua rede social? Dentro, por exemplo, do seu Instagram, dentro do TikTok, do Kawaii, dentro do Facebook, fazer anúncio direcionado, por exemplo, para um Mercado Livre ou para outros marketplaces, assim como também não só marketplace nacional ou global, mas marketplace regionalizado. Está cada vez mais comum cidades, regiões terem os seus próprios canais de comercialização e não depender somente mais, por exemplo, do Mercado Livre, de uma Amazon ou de uma Shopee ou qualquer outro marketplace. Outro serviço consumidor, educação básica, telecom, suplementos, cartões e pagamentos. Inclusive, cartões e pagamentos teve um salto considerável, né? Saindo da 19ª cadeira de categoria de anúncio em 2023 para a 12ª cadeira. Então, foi um salto realmente considerável, cartões e pagamentos. Cervejas, títulos de capitalização, autos e utilitários. O ramo de eventos teve uma queda considerável de 2023 para o ano de 2024, mas ainda assim é uma das principais categorias de anúncio aqui no Brasil. Cuidado capilar teve um crescimento considerável nas redes sociais, mas ainda assim, na publicidade no geral, é um crescimento singelo, saltando de 1,31% para 1,35%. Outros tipos de comércio teve um salto, agora sim, relativamente volumoso, crescendo a ordem de 29%. E aí, quando a gente fala de outros tipos de comércio, são os novos comércios que estão surgindo dentro das pesquisas da Canta. Serviço de saúde, refeições rápidas, vestuário e acessório, produtos de uso pessoal, produtos de casa e decoração, campanhas beneficentes sociais, construção e incorporação, serviço financeiro, créditos, farmácias e drogarias, excursões e viagens. Então, é um mercado bastante considerável. Todo esse ranking das 30 principais categorias que eu fiz aqui o processo de leitura para vocês, representam praticamente metade de todas as categorias que fazem anúncio no Brasil. Qual é a missão de vocês, emissoras de rádio, né, que estão participando aqui dentro dessa nossa 43ª edição do Connect Rádio? Se eu fosse comercial de uma emissora de rádio, minha principal missão, no dia de hoje, 24 de abril, seria abrir esse conteúdo, inclusive quem faz parte lá do nosso grupo de WhatsApp, eu vou compartilhar esse link, tá? Vai pegar esse conteúdo, dar um Ctrl+C, Ctrl+V dentro dessas principais categorias e dentro dos principais setores e consecutivamente colocar dentro de uma planilha, listar as empresas que vocês têm dentro de cada um desses setores e dentro dessas categorias e logo na coluna seguinte começar a listar oportunidades, ou seja, empresas da sua região
que não estão como cliente ativo dentro da sua carteira, dentro da sua emissora, e que podem ser prospectados. Peguem pelo menos 10 categorias e pelo menos 10 setores. Se vocês fizerem isso, para cada setor e para cada categoria, se vocês listarem pelo menos 3 empresas, vocês vão ter uma listagem de 60 empresas a serem prospectadas. Dessas 60 empresas, se vocês tiverem uma taxa de performance de 10%, que é uma taxa aceitável, dá para chegar até o término de abril, ou seja, até semana que vem, com pelo menos 6 novos contratos para sua emissora, baseando em estratégia. Se vocês pegarem uma folha de papel, uma planilha de Excel e listar todas as empresas que não anunciam na sua emissora e que anunciam no concorrente, também é um plano de ação? Com toda certeza, é um plano de ação. É uma boa estratégia? Talvez. E por que eu vou colocar um talvez? Se essa empresa está anunciando no seu concorrente, talvez ela só tenha orçamento para poder anunciar no seu concorrente. Não vai ter investimento para poder anunciar também na sua emissora de rádio. E tirar do concorrente, trazer para a sua emissora, tem que ter um puta diferencial competitivo. E talvez a sua emissora não tenha esse P, eu falei um palavrão aqui, tá? Desculpa. Tenha esse P diferencial competitivo, né? Agora, se vocês ranqueiam baseando nos 10 principais setores e nas 10 principais categorias, 3 empresas para cada setor e 3 empresas para cada categoria, nós estamos levando em consideração o cenário Brasil, setores e categorias que mais estão comprando mídia. Reforço, eu não estou falando somente de rádio, eu estou falando de compra de mídia. E se partirmos de uma proposta de 10% de taxa de conversão, 10%, dá para chegar até o término de abril com 6 novos contratos. Literalmente, estratégia feijão com arroz. Quando a gente volta aqui para o Data Stories, tivemos um crescimento considerável em anúncio, em mídia, dentro da Praça Fortaleza, saltando 17% proporcional 23 a 24, 16% de crescimento em Goiânia, 15% em Salvador, 14% no Rio de Janeiro e 12% em Curitiba, sendo as 5 praças onde se teve o maior salto. Todos esses saltos acima de 10%. As outras regiões, tivemos das 13, 10 crescendo também acima de 10%. Ou seja, além dessas 5, tem 10 outras praças que também cresceram ali numa faixa considerável. Tá? Então, listamos 5, tem outras 5 grandes praças que saltaram de 10% a 12%. Todas essas praças cresceram 2 vezes mais do que a inflação aqui no Brasil. Ou seja, um crescimento bastante considerável. E dentro, como último dado, para a gente poder fazer a análise aqui dentro do Data Stories, eles trouxeram parâmetros de anúncio no TikTok, no Instagram e no Facebook. Quando a gente compara Instagram e Facebook por participarem do mesmo grupo, que é a Meta, né, a companhia, o perfil de anúncio ele é bastante similar. Entretanto, ainda assim, dentro do mesmo grupo, Instagram e Facebook, a gente nota que é possível notar que o setor de serviços ele anuncia num volume maior no Facebook do que no Instagram. Levando em consideração que o Facebook é a principal principal rede social do planeta, ainda é um dos principais canais de anúncio aqui no Brasil e no mundo. Mesmo que o Instagram tenha um apelo para o mercado mais jovial, que comumente as pessoas estão acostumadas a entrar, acessar feed e tudo mais, os stories, né, dentro do Instagram, o Facebook ainda é a principal plataforma de rede social no planeta.
E pela primeira vez a gente consegue fazer já um estudo aprofundado aqui do TikTok. 12% dos anúncios no TikTok vem de comércio, 11%, bem próximo ali do Instagram, né? Está destinado ao setor de serviços. Eletro, 10%. Eletro tem o dobro de anúncio no TikTok proporcionalmente ao Instagram. E por que que isso está acontecendo fortemente no TikTok? O TikTok ele tem, né, o TikTok Live, onde comumente as empresas fazem lives e comercializam os seus produtos por meio do TikTok. Isso já é muito comum, isso já é bastante, na verdade, é um mercado tradicional lá na China e que é uma forte tendência para o novo atacado e varejo aqui no Brasil, né? Fazer esses live comércios, as vendas acontecendo por meio de uma transmissão ao vivo. Quando a gente compara o setor financeiro, ele está praticamente páreo a páreo, né? TikTok e Facebook, levando em consideração 7% aí de share. 5% mídia, então o setor de mídia está anunciando fortemente no TikTok e não tem um anúncio considerável no Instagram e no Facebook. E já as demais áreas, demais setores, têm um anúncio bem maior, ou seja, bem mais considerável dentro do TikTok, proporcionalmente ao Instagram e ao Facebook. O TikTok, tudo indica, tá? Os números indicam que possivelmente, ainda nos próximos 5 anos, ele tende a ser o principal canal de anúncios aqui no Brasil. Ele tende, não quer dizer que com toda certeza será. E quando eu falo de canal, eu estou falando dos canais digitais, das plataformas voltadas para as redes sociais, tá bom? Então, o Facebook ele está perdendo espaço, o Instagram vem perdendo espaço e cada vez mais o TikTok ele está diversificando os anúncios. Mas vou colocar um parênteses aqui bem grande, tá? O setor educacional não tem uma relevância dentro do TikTok. Então, Instagram e Facebook ainda levam boa fatia desse mercado educacional aqui no Brasil, quando a gente fala das mídias sociais, ok? Para fecharmos já o nosso Connect Rádio, todo esse estudo, mais uma vez, fiz essa referência no início aqui da nossa apresentação, todo esse estudo, todos os dados que foram apresentados dentro do Connect Rádio 43 são dados da Cantar Ibope Mídia. Vocês conseguem fazer acesso, baixar esse conteúdo por meio da plataforma da Canta, tá? Então depois é só entrar dentro do site da Canta que vocês conseguem fazer o download. Sim, é necessário fazer o cadastro, tá? Deixar telefone, e-mail, colocar o nome da emissora de vocês, mas vocês vão ter acesso a esse dado aqui na íntegra por meio da plataforma da Canta. Lembrando, aqui dentro do Connect Rádio, nós fizemos um compilado, fizemos uma análise estratégica sobre os números, inclusive o ranqueamento de setores e categorias que mais fizeram anúncio no ano de 2024. Esse material, o ranking, né, vocês conseguem também acessar pelo site da Canta, cantaribopmedia.com, tá? Então, quando vocês acessam lá cantaribopmedia.com, tem a parte de conteúdos. Dentro dos conteúdos, vocês conseguem visualizar, inclusive até demonstrando aqui para vocês, na área de conteúdos, vocês conseguem pegar todos os artigos, todos os papers destinados pela Canta, ok? Então, tem material, tem artigo dentro da plataforma da Canta de vários anos, tá? Então, vocês conseguem fazer esse grau comparativo aí, não somente no que vem acontecer nesse ano de 2025, mas conseguem extrair histórico aí de vários e vários anos dentro da plataforma, ok? Mais uma vez, só ressaltar com você, emissora de rádio, que ainda não está homologada pela Connect Mix. Basta escanear o nosso QR Code, selecionar o melhor dia, o melhor horário, nosso técnico vai fazer a atualização dos nossos dados aí dentro da sua emissora. E estamos finalizando aqui a nossa 43ª edição do nosso Connect Rádio, onde nós tivemos a oportunidade de poder apresentar para vocês o Data Stories edição 46, o Inside Advertising, levando em consideração os principais movimentos da indústria publicitária no ano de 2024. Lembrando,
material fresquinho, recém-apresentado, recém-disponibilizado aí pela Canta. E, mais uma vez, agradecer a oportunidade de vocês, emissoras de rádio, poderem estar conosco aqui mais uma quinta-feira pela manhã, debatendo, trazendo essas temáticas relevantes aí do mercado de publicidade no Brasil e no mundo. Desejo a todos um excelente dia, uma excelente programação e bora faturar!